Bem-vindo, caros estudantes, a mais um tutorial que vai orientar nesse nosso módulo de métodos quantitativos aplicado à gestão. Bom, este tutorial surge como um recurso para os apoiar, não é? As nossas aulas que tivemos, daquelas nossas duas aulas que tivemos, em que senti essa sensação de que os estudantes não haviam realmente percebido, não é? Então, este é mais um recurso. Este recurso, vamos apenas resolver alguns problemas propostos nos textos de apoio que disponibilizei, não é? Então, este vídeo é 100% prático, não é? Vamos resolver alguns exercícios, os outros os estudantes poderão dar seguimento na resolução dos mesmos. O manual de base é este, que você já tem à vossa disposição. Antes disso, vocês devem perceber aqui quais são os passos fundamentais para a formulação de um problema de programação linear. O primeiro passo para poder formular um problema na forma de um modelo tem que primeiro identificar as variáveis de decisão. O segundo passo, identificar a função, ou estabelecer o que é a função objetivo, em função daquilo que se pretende optimizar, se quer maximizar ou quer minimizar. Depois disso, de mencionar aqui ou a função objetivo, ou estabelecer a função objetivo, temos que apresentar as nossas restrições. O que o problema nos diz? Ou seja, quais são as restrições, não é, no processo de fabricação ou no processo de produção de alguns produtos. Como um dos exemplos práticos, apresento aqui a resolução de um dos problemas propostos no texto de apoio, que é 2.3, que diz o seguinte: certa empresa fabrica dois produtos, P1 e P2. O lucro por unidade de P1 é de 100 contos e o lucro unitário de P2 é de 150 contos. A empresa necessita de 2 horas para fabricar uma unidade de P1 e 3 horas para fabricar uma unidade de P2. O tempo mensal disponível para essas atividades é de 120 horas. As demandas esperadas para os dois produtos levaram a empresa a decidir que os montantes produzidos P1 e P2 não devem ultrapassar 40 unidades de P1 e 30 unidades de P2 por mês. Construa e resolva um modelo do sistema de produção mensal com o objetivo de maximizar o lucro da empresa. Conforme havia dito, qual é ou quais são as nossas variáveis de decisão? Neste caso desta empresa, as variáveis de decisão seriam as quantidades de produtos P1 e P2. E qual seria a nossa função objetivo? A nossa função objetivo está associado ao lucro. O nosso objetivo está associado ao lucro. O que é que nós pretendemos com este lucro? Queremos maximizar ou minimizar? Recordem sempre que nas organizações os lucros devem ser maximizados, não minimizados. O que tem que se minimizar são os custos. Então, resolvendo este problema, fica desta forma. X1 consideremos como quantidade dos produtos P1, X2 quantidade de produtos P2. A função objetivo é maximizar o lucro. Então, como é que fica isso em termos de formulação matemática? Colocamos aqui max lucro é igual a 100 de lucro para a quantidade de produtos P1, mais 150 de lucro para as quantidades de produtos P2. Nós temos que adicionar, não é? Porque o lucro é único, mas os produtos são diferentes. Okay? Depois daqui, passamos a apresentar as restrições. Quais são as restrições que o problema nos apresenta? Se formos a voltar, nós sabemos que a empresa necessita de 2 horas para fabricar unidades de P1 e 3 horas para fabricar unidades de P2. Então, estas aqui
são as nossas restrições. Agora, qual é o tempo que é disponível? O tempo disponível é de 120 horas. Então, por isso que 2 vezes, não é? X1 mais 3x2 deve ser menor ou igual a 120. O que significa 2 vezes x1? Significa 2 horas para fabricação de quantidade de produtos P1, mais 3 horas para a fabricação de quantidade de produtos P2, que não deve ultrapassar os 120. É uma restrição de tempo. Outra restrição que nós temos é que as demandas esperadas para os dois produtos que levaram a empresa a decidir os montantes produzidos P1 P2 não devem ultrapassar 40 unidades de P1. Então, significa que as quantidades de produtos P1 não pode ser superior a 40, ou seja, X1 é menor ou igual a 40, que é uma restrição de produção P1. Para P2, temos 30 unidades por mês. Então, significa que o X2 não pode ultrapassar 30. Não se esquecendo do princípio de não negatividade. Isto é, quando as quantidades de P1 for igual a 1, ok? Então, significa que elas não podem ser negativas. O que significa o I? Se nós levamos I, substituímos aqui, é x1 maior ou igual a zero. Quer dizer que as quantidades dos produtos P1 não podem ser negativos, assim como podemos fazer para a quantidade de produto P2. Vamos ao segundo exemplo do exercício 2.7, que diz o seguinte: uma pequena manufatura produz 2 modelos standard e luxo de um certo produto. Cada unidade do modelo standard requer 3 horas de lixação e 1 hora de polimento. Cada unidade do modelo de luxo exige 1 hora de lixação e 4 horas de polimento. A fábrica dispõe de 2 lixadores e 3 polidores. Cada uma trabalha 40 horas semanais. As margens de lucro são 24 e 32 unidades de medida, respectivamente. Para cada unidade standard e luxo, não existem restrições de demanda para ambos os modelos. Elabore um modelo de programação linear que permita calcular a produção semanal que maximiza a margem total de lucro. Ora, vejamos, de novo, o primeiro passo qual é? É identificar quais são as variáveis de decisão. As nossas variáveis de decisão seriam as quantidades do modelo standard e de luxo. Qual é a nossa função objetiva? A nossa função objetiva está associado ao lucro. Então, este lucro, não é, tem que ser maximizado. Então, depois disso, temos que apresentar as nossas restrições. Quais são as restrições? Aqui já é dado. Cada unidade de modelo de luxo exige 1 hora. É uma restrição para lixação. E 4 horas de polimento também é uma restrição. A fábrica dispõe de 2 lixadores e 3 polidores. Então, atenção. Aqui temos, cada uma trabalha 40 horas. Se nós temos 2 lixadores, teremos 80 horas. Por quê? Porque se cada leva 40 horas, 2 vão levar 80 horas. O mesmo acontece também para polidores. Se um polidor leva 40 horas para poder produzir os modelos, significa que se for 3, neste caso, seriam 120 horas. Então, a nossa resolução fica desta forma. Significa a nossa variável de decisão, quantidade de modelo standard, 2, vamos designar quantidade de modelo luxo. Qual é a função objetiva? Maximização do lucro. Colocando em forma de matemática, podemos colocar max L, que é maximizar o lucro, deve ser igual ao lucro, neste caso, das quantidades do modelo standard, que é de 24, mais 34 de lucro para a quantidade do modelo luxo. Quais são as restrições? Conforme já havia explicado, significa que conforme o modelo nos apresenta aqui, diz que o modelo luxo exige 1 hora de lixação, ok?
Então, significa que temos quantidades de modelo standard. Aqui a restrição é do tempo. A quantidade de lixa standard do primeiro modelo de lixação, mais o segundo modelo, não é? Aqui de lixação de novo. Então, atenção, esse X2 não se refere à quantidade do modelo de luz, porque a restrição é do tempo, ok? Então, aqui também vamos seguir com com o mesmo pensamento, não é? Que nós temos aqui 4 horas para polimento, não é? Temos aqui as 4 horas para polimento, então significa o quê? Temos aqui as quantidades associadas, mas com as 4 horas também associadas, mas como são 3 polidores, significa que eles não podem ultrapassar as 120 horas, porque se cada leva 40, então as 3 não podem realmente ultrapassar as 120 horas. Então, essa é a restrição do tempo para os dois modelos de polimento. Não podemos esquecer a questão de não negatividade. Okay? X1 e X2 devem ser maior ou iguais a zero. Agora vamos passar para a nossa segunda fase, que é como resolver esses problemas usando o método gráfico. De novo, recorremos a alguns exercícios que apresentamos no texto de apoio. Aqui neste tutorial vamos resolver apenas o primeiro exercício, o resto a linha B e os exercícios que se seguem, caso o estudante queira resolver, né, usando a mesma metodologia. Ok, como é que nós podemos resolver algum problema ou algum modelo recorrendo ao método gráfico? Bom, primeiro sempre as nossas restrições apresentam-se desta forma. Primeiro passo, temos que transformar na forma padrão ou aumentada. O que significa transformar as restrições na forma padrão? Transformar o sinal de desigualdade em igualdade. É o que nós fizemos aqui. Então, ao invés de colocar menor ou igual, coloca aqui igual. Primeira restrição, segunda restrição, até as restrições de não negatividade. Depois disso, no segundo passo, nós temos que obter os pontos das retas de cada restrição. Ok? Então, seguindo a primeira restrição, que é do x1 mais x2 igual a 10, podemos começar da seguinte forma. Para x1 igual a 0, significa que temos que levar o zero e substituir na nossa equação. Agora, não é imperioso que sempre comece com x1 igual a 0. Pode ser que comece com x2, a posterior pode realmente usar o x1. Mas neste exemplo, começamos com x1, não é porque é regra de que sempre tem que começar com x1. Mas aqui neste caso, x1 igual a 0, levamos o 0, substituímos aqui na equação e obtivemos o x2. Significa que se nós anulamos x1, vamos ter que obter o valor de x2, não negativo. Ok? Neste caso, significa que o x2 é igual a 10. Agora, passamos para o x2, vamos considerar que é igual a 0. Então, de novo, levamos o 0, substituímos na nossa equação e resolvemos em função de x1 e obtivemos aqui o 5. Já temos aqui os pontos, ou seja, as coordenadas suficientes para nós esboçarmos a nossa reta. Recordem-se nas classes anteriores que para fazermos o esboço da reta não precisamos construir toda a tabela, né, que nós já aprendemos em matemática, nas classes anteriores, na oitava, pode ser décima, entre outras classes que os estudantes também já passaram por essas classes. Na segunda restrição também vamos fazer a mesma coisa, vamos seguir com o mesmo procedimento. Para x1 igual a 0, então levamos o 0, colocamos aqui, substituímos x1 e resolvemos em função de x2, tivemos aqui o 4. Para x2 igual a 0, então levamos o 0, colocamos aqui, substituímos, para não ficar 20, temos que multiplicar. 2 vezes 0 fica 0, x1 neste caso vai ser igual a 8. O terceiro passo, o que temos que fazer? Vamos achar a interseção das duas retas. Como é que é achada a interseção? Resolvendo o sistema de equações.
Neste caso, é o sistema de equações de duas incógnitas. Nas classes anteriores, estão habituados a encontrar x mais y. Bom, aqui também é o mesmo procedimento, apenas aqui só mudou a nomenclatura. Aqui onde vem x1 é o x, onde vem x2 é o y. Mas aqui restrições, algumas restrições, modelos de programação linear, recomenda-se sempre trabalhar-se, não é, com essas designações. Então, podemos aqui resolver esse sistema de equações recorrendo a vários métodos. Existem vários métodos para resolver esse sistema. Podemos usar o método de substituição, podemos usar o método de adição ordenada, podemos usar o método de substituição, podemos usar o método misto. Bom, aqui recorremos ao método misto, em que primeiro escolhemos uma variável para anular. Neste caso, escolhemos x1. Para anular essa variável x1, tivemos que multiplicar por menos 2. Então, tem que multiplicar toda a linha e nós tivemos este resultado. Depois daí, simplificamos a nossa variável que pretendíamos anular e resolvemos a variável que restou, que neste caso x2 é igual a 2. Depois de termos o resultado de x2, escolhemos uma dessas equações, que neste caso é a segunda equação, e substituímos com o resultado que nós obtivemos no primeiro cálculo, que é 2. Substituímos e nós encontramos que x1 é igual a 4. O quarto passo, vamos ter que construir o gráfico para as duas restrições, no mesmo sistema cartesiano ortogonal. Então, representamos as duas retas, não é? Representamos as duas retas aqui no mesmo sistema. Conforme havia apresentado no slide anterior, a restrição 1 tem ponto 5 e 10. Então, traçamos a nossa reta. Para a restrição 2 tem ponto 8 e 4. Traçamos a nossa reta. E eles têm uma interseção. Então, cruzam-se aqui neste ponto. Então, cruzam em que ponto? Já achamos a nossa interseção, que é de 4 e 2. Então, nós estabelecemos aqui a interseção, que é 4 e 2. Bom, a região de possível solução é esta aqui a tracejar, não é? Então, esta figura aqui a tracejar, tem quantos pontos? Tem 4 pontos. Tem ponto A, que é composto pelas coordenadas 0, 0, ponto B, que é composto pelo 5, 0, ponto C, que é composto pelo 4 e 2, ponto D, que é composto pelo 0 e 4. Agora, o objetivo aqui é maximizar. Então, qual é, neste caso, o valor de Z com vista a maximizar a nossa função? Isto é muito simples, então nós já alistamos aqui todos os nossos pontos e levamos os pontos, ou seja, as coordenadas de cada ponto e substituímos na função objetivo. Para o ponto A, como é 0, 0, fica 0. Para o ponto B, temos aqui 5, levamos aqui 5 vezes 5, fica 25. Para o ponto C, é 4 e 2, então levamos o 4, substituímos aqui, fica 5 vezes 4, 20, mais 5 vezes 2, que dá 30. Para o ponto D, fazemos o mesmo procedimento, não é? Então, aqui como é 0, x1 fica 0, então, vezes 4, temos aqui mais 5 vezes 4, então ficamos aqui com 20. Então, qual era o nosso objetivo? Era maximizar. Então, qual desses todos os valores de z é maior? Então, significa que é o 30. Então, significa que nós já encontramos a nossa solução ótima com vista a maximizar, não é? Com vista a nós a maximizar a nossa função. E aqui nós terminamos, caros estudantes, a nossa apresentação. Espero que tenham continuação de um bom trabalho e resolvam mais exercícios com vista a praticar. E muito obrigado. Até mais um tutorial, caso seja necessário. Obrigado.